Você já imaginou receber uma ligação de alguém que já morreu? Não como uma pegadinha ou um engano, mas do número exato daquela pessoa salvo no seu celular, com o nome dela aparecendo na tela. Parece roteiro de filme de terror, mas isso aconteceu de verdade aqui no Brasil. Tudo começou a ganhar força por volta de 2015. De repente, relatos muito parecidos começaram a surgir em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Pessoas comuns, sem nenhuma ligação entre si, afirmavam estar recebendo chamadas de números que pertenciam a familiares ou amigos falecidos. No começo, a maioria pensou que era um erro de operadora, um trote de mau gosto ou até mesmo um novo tipo de golpe. Mas os detalhes eram específicos demais para serem ignorados. O que assustava todo mundo era que o número não era desconhecido, nem privado. Era o contato que estava ali, na agenda do celular, associado a alguém que já tinha partido. Em muitos casos, quando a pessoa atendia, a ligação caía na hora. Em outros, só havia um silêncio absoluto do outro lado da linha. Mas as histórias mais arrepiantes foram aquelas em que as pessoas juram ter ouvido algo. Ruídos estranhos, uma respiração pesada ou sons de fundo que lembravam o ambiente da casa da pessoa falecida. Um caso que ficou famoso em São Paulo foi o de uma mulher que recebeu uma ligação do celular do pai, 3 meses depois dele ter morrido. Ela atendeu, morrendo de medo, achando que era um golpe. A chamada caiu. Poucos minutos depois, o telefone tocou de novo. Era o mesmo número. Dessa vez, ela ouviu um barulho que parecia vento, e bem ao fundo, algo como uma televisão ligada. Desesperada, ela foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A operadora de telefonia foi contatada e a resposta foi chocante. A linha do pai dela estava oficialmente cancelada desde a data do óbito. Não havia como aquela linha fazer uma chamada. Histórias parecidas pipocaram em outros estados. No Rio de Janeiro, um homem começou a receber várias ligações do número da esposa, que tinha falecido há pouco tempo. As chamadas aconteciam sempre de madrugada, no mesmo horário. Ele atendia e não ouvia nada. Quando tentava ligar de volta, uma mensagem automática dizia que o número não existia. Em Minas Gerais, o caso foi ainda mais bizarro. Uma família inteira começou a receber chamadas do mesmo número, que era de um parente morto há mais de 1 ano. Isso durou semanas. As ligações simplesmente vinham, tocavam e depois paravam. E um dia, sem nenhuma explicação, cessaram por completo. Claro que as operadoras foram questionadas sobre isso. As respostas oficiais sempre falavam a mesma coisa. Poderiam ser falhas técnicas, um erro no sistema de roteamento das chamadas, ou até uma técnica de hackers chamada spoofing, que mascara um número de telefone. Mas nenhuma dessas explicações técnicas conseguiu responder à pergunta principal: por que os números eram sempre de pessoas mortas, conhecidas de quem recebia a ligação? Por que nunca era um número aleatório? O impacto psicológico foi brutal. Muitas pessoas que passaram por isso relataram crises de ansiedade, pânico de atender o telefone e noites sem dormir. Nos boletins de ocorrência, o pedido não era para investigar um crime, mas apenas para ter um registro oficial, caso algo pior acontecesse. O mais estranho é que o caso nunca foi tratado como algo criminoso. Não havia um golpe financeiro por trás, ninguém pedia dinheiro, não havia uma extorsão. Não havia um motivo claro para alguém estar fazendo isso. Com o tempo, as ligações simplesmente pararam. O assunto sumiu da mídia, não teve uma conclusão e ficou restrito a fóruns de internet e relatos pessoais. Até hoje, especialistas em tecnologia admitem que, embora existam explicações técnicas possíveis, muitos detalhes desses casos nunca foram totalmente esclarecidos. O que a gente sabe é que centenas de pessoas em cidades diferentes relataram experiências quase idênticas. E não, isso não é uma lenda urbana. São relatos reais, registrados, que aconteceram aqui no Brasil e que até hoje seguem sem uma resposta definitiva. É aquele tipo de história que quase ninguém conhece, mas que muita gente jura de pé junto que viveu na pele. Obrigado por assistir.
Se você já ouviu falar de algo parecido, comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios reais. Até a próxima!